Há muito anjo na literatura apócrifa. Muito mais recorrente, entretanto, são os demônios. Os autores das obras apócrifas enfrentaram, especialmente a partir do século II a.C., uma intensa reflexão sobre a origem do mal. Esta reflexão parece estar subjacente a boa parte do desenvolvimento da demonologia. Um dos textos mais significativos para isso se chama Enoque, ou o primeiro Enoque como nós o conhecemos. Ele é também conhecido como Enoque etíope. O ponto de partida desta longa tradição enóquica parece ser uma interpretação peculiar do relacionamento entre filhos de Deus e filhas dos homens, que aparece lá em Gênesis 6, versículos 1 a 4. Estes 4 versículos deram origem a uma das mais populares tradições demonológicas do judaísmo. Em 1 Enoque, a narrativa de Gênesis 6 foi ampliada para descrever 200 anjos que desceram sobre o monte Hermon. E lá eles separaram para si mulheres e se relacionaram sexualmente com elas. Como resultado, elas engravidaram e deram à luz gigantes famintos que comiam tudo que encontravam pelo caminho, quer gente, quer animal. Os anjos caídos também transgrediram os desejos divinos ao revelar para a humanidade mistérios que deveriam ficar escondidos dos seres humanos, tais como a arte da metalurgia e dos cosméticos. Finalmente, as pessoas pediram socorro aos céus, que enviou a ajuda por meio dos arcanjos Miguel, Uriel, Rafael e Gabriel. O arcanjo Rafael foi responsabilizado por amarrar Azazel nas trevas até o dia do juízo e não permitir que os segredos revelados destruíssem a humanidade. Gabriel foi enviado para cuidar dos gigantes descendentes dos anjos e das mulheres. O Miguel foi comissionado para amarrar Semjasa e seus seguidores até o dia do juízo final, quando então seriam lançados no abismo de fogo. E o Uriel? Bom, este devia ser apenas o supervisor, já que não há nenhuma rotina específica para ele no livro. Segundo esta tradição, quando os gigantes morreram, eles se tornaram os maus espíritos que afligem a humanidade. Assim, os anjos caídos não são necessariamente demônios, pois apesar de serem expulsos do céu, como castigo dos seus pecados, sua punição implicou numa prisão circunstancial enquanto aguardam o juízo no fim dos tempos. O relato de 1 Enoque, então, nos informa que estes gigantes mortos, na forma de espíritos maus, possuem a permissão divina para praticar suas atividades demoníacas na Terra. O livro de Jubileus recorre igualmente a essa tradição para tratar da origem do mal. A versão de Jubileus é parecida com a encontrada em Enoque, mas difere em alguns detalhes. Segundo o Jubileus, alguns anjos foram enviados para a Terra para instruir os seres humanos e punir a injustiça. Depois de certo tempo, entretanto, eles se sentiram atraídos pelas mulheres e caíram em pecado com elas. Dessa relação nasceram os tais gigantes. Com isso, corrompeu-se a terra toda. Os vigilantes caídos foram castigados com a pena de assistir à morte de seus filhos, que se mataram entre si. Depois eles foram aprisionados nas profundezas da terra, aguardando o juízo final. Após a morte, os espíritos dos gigantes viraram seres demoníacos, também aprisionados enquanto aguardam o fim dos tempos. Um pouco mais à frente, Jubileus nos esclarece que 10% destes demônios receberam permissão divina para agir sobre a terra sob as ordens de Satanás, ou Belial, como também é chamado. Nesta esfera da reflexão sobre o mal, ou sobre a responsabilidade pelo mal, é possível perceber, então, certo deslocamento teológico. Quando os leitores da Bíblia hebraica compararam as duas descrições do censo de Davi, 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24:1, eles perceberam que o cronista retira de Javé a responsabilidade pelo evento do censo e a transfere para Satanás. O livro de Jubileus faz algo semelhante, algumas vezes. Em Jubileus 17, Mastema é quem tem a ideia de testar a fé de Abraão, sugerindo que ele sacrificasse o seu filho. E já Deus, ele trouxe para o patriarca a sugestão da ovelha no lugar do menino. Jubileus 48 descreve Mastema endurecendo o coração do faraó e não o anjo do Senhor. Jubileus 49, os poderes de Mastema matam os primogênitos do Egito. Em todas essas referências, uma ação da Bíblia hebraica atribuída a Javé é agora atribuída a Mastema, inzetando Deus ou isentando Deus da responsabilidade do mal, deixando Deus como a fonte indireta. Percebemos assim certo esforço do autor desta obra
por compreender o problema do mal, relacionando o mal a outro personagem, a outra figura que não o próprio Deus. Quem seria responsável pelo mal? Deus? Não, não é Deus. Seriam anjos que ele criou, que caíram, e desta forma estes anjos são responsabilizados pelo mal. Pois bem, no tempo do Jubileus, esta imagem de Deus como agente do mal lá do Antigo Testamento não era mais aceita. Os rabinos agora refletiam sobre o mal à luz do conceito de onipotência divina, o Senhor poderoso sobre todas as coisas, e não atribuem mais o mal à pessoa de Deus. Eles ainda preservam o monoteísmo, mas entendem que dentro da esfera de atuação dos seres, há alguns seres que receberam autonomia para agir de forma própria e peculiar, neste caso, se afastando de Deus. Para o autor de Jubileus, pelo menos alguma responsabilidade, entretanto, também deve ser dada à humanidade. Os anjos caídos não são os únicos responsáveis. Deus, nesse caso, ele está governando todas as coisas e ele apenas permite que estes seres agem, mas Deus não é responsável pela ação destes seres. Deus tem poder para prendê-los, Deus tem poder para julgá-los, e é isso que vai acontecer. Os demônios são incapazes de resistir ao poder de Deus. Às vezes, eventualmente, Deus até pode usar estas figuras demoníacas para seus propósitos, mas é Deus quem dita as condições de sua atuação e de sua punição. É uma espécie de dualismo que está no período interbíblico ganhando cada vez mais tons objetivos e radicais. Apesar desta resposta judaica para a queda dos anjos, outras surgiram sem necessariamente uma referência às mulheres ou a Gênesis 6. Uma delas fala da rebelião no céu, outra da inveja de Satanás por causa da criação do ser humano. Eu vou tratar destas outras duas versões numa outra oportunidade com você. Desta maneira, então, poderíamos resumir da seguinte forma. Quando os judeus do período interbíblico pensaram sobre o mal, eles explicaram o mal por meio de, em linhas gerais, 3 possibilidades. Uma delas é: o mal veio da queda dos anjos. Queda dos anjos esta, provocada por um relacionamento espúrio entre anjos e mulheres, lá nos tempos anteriores ao dilúvio. Desta relação espúria nasceram os demônios, os espíritos que fazem o mal, que tentam a humanidade, que promovem e oprimem as pessoas. Esta é uma resposta. Uma segunda resposta é: houve uma guerra no céu, uma rebelião angelical. E a partir desta rebelião angelical, houve uma queda. E esta queda dos anjos gerou a maldade no mundo e as violências e mortes a partir de então. E uma terceira resposta vincula o mal no mundo a partir da inveja de seres angelicais, da criação do homem. Os anjos foram demandados para celebrar a criação, foram demandados para celebrar a criação do homem e da mulher. Alguns, liderados por Satanás, ficaram com ciúme e inveja, não fizeram isso e ainda provocaram a queda do homem e da mulher, consequentemente dando origem à maldade humana e às mazelas que o ser humano enfrenta a partir de então. Essas 3 principais hipóteses podem ser encontradas na literatura apócrifa, você encontra isso em textos diferentes e nós podemos ver isso numa outra oportunidade. Se você gostou deste vídeo, eu vou pedir a você aí para dar o seu joinha, para você se inscrever no canal e para fazer um comentário aí embaixo sobre o que você achou. Tem alguma dúvida? Pergunte aí, nós podemos conversar no momento oportuno. Você pode também encaminhar esse vídeo para quem você acha que gosta deste tema ou poderá gostar deste assunto. Eu vejo você numa próxima. Até lá, se Deus quiser.